Olá, turma. Tudo bem com vocês? Turma, vamos continuar aqui com a nossa aula 2 da unidade 1, ok? A aula 2 do nosso curso, onde nós estamos vendo a unidade 1, que trata do comportamento de sistemas reacionais fluido, sólido, não catalítico. E aqui nós vamos ver a questão do modelo de fluxo em pistão de sólidos com partículas de diferentes tamanhos. Perdão. A figura 1.8 representa o deslocamento das partículas dentro de um reator de fluxo em pistão com vários tamanhos de partículas. Então, pessoal, na aula anterior nós vimos esta figura, ok? Essa figura nós temos as partículas com um único tamanho, ou raio R. Nesse caso, nós não temos mais partículas de um único tamanho. Nós temos partículas de vários tamanhos. Tá? Ou seja, nós temos aqui uma distribuição de tamanho de partículas que vão escoar através do reator de fluxo, através desse reator, que vai estar um fluxo de pistão de sólidos. E daqui nós tiraremos o quê? Que nesse caso teremos um tempo de residência único. Por que, professor, tempo de residência único? Porque eu tenho fluxo em pistão. Então, aquela quantidade de sólidos que entra, aquele pistão de sólidos que entra, né? A massa que entra é igual à massa que sai. Eu não tenho dispersão dentro do reator. Eu não tenho que definir uma distribuição de tempo de residência de sólidos dentro do reator. Então, o tempo de residência ali dentro é um tempo de residência único. Porém, como eu tenho partículas de diferentes tamanhos, essas partículas sofrerão uma conversão diferente. Partículas menores terão uma conversão e partículas maiores terão uma outra conversão. Consequentemente, eu precisarei calcular uma conversão média. Como consequência dessa conversão média, teremos uma fração não convertida média. Esse slide, pessoal, ele basicamente nos diz o quê? Tá? Esse slide nos informa o seguinte, que para partículas pequenas, eu terei maiores conversões. Para partículas grandes, eu terei menores conversões. Basicamente, queremos falar o quê? Que as partículas menores, ou seja, com menos massa inicial, alcançarão maiores conversões. Como cada tamanho de partícula tem sua própria conversão, a conversão global do processo reacional será a média das conversões atingidas por cada tamanho de partícula. Porém, nós teremos uma ponderação desses valores em função da sua proporção na alimentação. Se a fração não convertida é dada por esse termo que vemos aqui na tela, para cada tamanho de partícula e sua fração no alimentado é essa razão aqui de alimentação, aquela partícula RI, então a contribuição à fração não convertida global desse tamanho de partícula será calculado dessa forma. Ou seja, pessoal, para eu calcular a fração não convertida naquele tamanho de partícula, eu tenho que saber qual é a equação que eu utilizarei aqui dentro dos colchetes. Eu tenho que saber qual é a proporção dessa partícula RI na minha alimentação. Ou seja, se tem uma alimentação de 100%, a partícula é quanto? 30%? 50%? Ok? E esse F que nós colocamos aqui são os fluxos mássicos. Fluxo máximo das partículas RI, fluxo máximo total de alimentado, que normalmente nós veremos que será dado em kg por segundo ou kg por hora.
Considerando que todos os tamanhos, a fração não convertida global do reator será a soma das contribuições de cada tamanho, nós temos a equação 1.31. Então, faço o cálculo para cada tamanho de partícula e depois faço o somatório dela. Ok? Destaco aqui novamente, pessoal, os colchetes dentro da equação 1.31. Dentro desses colchetes, será colocada a equação específica que depende da etapa que controla a velocidade do processo reacional, da configuração das partículas, se seleciona das tabelas 1.1, 1.2 ou 1.3. Sabendo que o tempo de reação é único, T igual a Tp, que os tempos de reação completa é específico para cada tamanho de partícula. Okay? Tempo de residência será um tempo único e o tempo de reação para cada tamanho de partícula, partícula com raio 1, o tamanho de raio 1 será tal 1, partícula com tamanho de raio 2 será tal 2 e assim sucessivamente. Tudo bem, pessoal? Novamente, atenção. Aqui dentro dos colchetes precisará ser substituída uma equação que é consultada nas tabelas 1.1, 1.2 ou 1.3. Partindo-se do conhecimento de que o tempo de permanência no reator é igual para todas as partículas e que o tempo de reação completa tal é próprio de cada tamanho, pode-se ter que o tempo de residência seja maior do que o tempo de reação completa de todas as partículas, ou que o tempo de residência seja menor que um ou mais tempos de reação completa de determinadas partículas. Ok? Quando estamos no primeiro caso, aplica-se a equação 1.31. Quando estamos no segundo caso, no somatório só deve-se considerar aquelas partículas que têm tamanho, aquelas partículas cujo o tempo de reação completa seja maior do que o tempo de residência. Ok, pessoal? Professor, o que isso significa? Tá? Significa o seguinte, pessoal. Tá? O tempo de reação completo tal de uma partícula ser maior do que o tempo de permanência dela quer dizer o quê? Que o tempo Tp que ela vai ficar dentro do reator não é suficiente para que ela seja completamente convertida. Ok? Se ela for completamente convertida, isso quer dizer que o tal é menor que o Tp. Consequentemente, ela não vai entrar aqui nesse cálculo se esse valor aqui for diferente, ou seja, se tal for menor do que Tp. Exemplo. Um sólido é alimentado a um forno de 4 pisos, com um tempo de residência total de 480 segundos, onde se tem comprovado que a reação química é a etapa controladora. A reação é essa dada na figura, onde nós temos o A gasoso reagindo com B sólido, gerando um produto que também é sólido. O forno funciona de tal forma que seu comportamento pode ser representado pelo modelo de fluxo em pistão para a fase sólida e gasosa. A composição do gás praticamente não muda e se considera válido o modelo de centro sem reagir para partículas esféricas de tamanho fixo. Então, apresenta-se aqui informações como tempo de residência total, etapa controladora, modelo de fluxo pistão e partículas do tipo esféricas com tamanho fixo. Ok? Então, pede-se para
Então apresenta-se dois casos. Caso A, nós temos partículas de um único tamanho, 20 10 a menos 5 metros, tempo total de reação 1000 segundos, ou tempo de conversão completa de 1000 segundos, e teremos partículas de tamanhos diferentes na alimentação, conforme a tabela aqui apresentada. Ou seja, partículas de A raio R1, R2, R3, tamanhos diferentes, proporção dessas partículas na alimentação diferente, e tempos de reação completa também diferentes. Pede-se para determinar a fração não convertida global e a conversão global para cada um dos casos A e B. Solução. Se a etapa que controla a reação química e as partículas são todas de um único tamanho, vamos utilizar a equação 1.11. Note que o tempo de residência é o tempo de permanência neste tipo de reator, modelo de fluxo em pistão. Então, tamanho da partícula de tamanho único, tempo de reação completa, e o tempo de residência médio é igual ao tempo de permanência, ou seja, 480 segundos. Como o tempo de reação completa é maior do que o tempo que ele fica dentro do reator, ou seja, o tempo que ele fica dentro do reator não é suficiente para alcançar a conversão completa. Além disso, como a reação química controla, e só temos um tamanho de partícula, a equação 11 pode ser aplicada diretamente. Então, pegamos aqui a equação 1.11 da tabela, substituímos os valores de Tp e tal, 480 por 1000, fazemos aqui a conta e vai dar 0,141. Como? Tá? Isso daqui, esse 0,141, é a fração não convertida. E a fração convertida é 1 menos a fração não convertida. Que dá algo em torno aqui de 85,9%, ou seja, praticamente a conversão dessa partícula de tamanho 20, pode colocar aqui 200 micrômetros, ela é praticamente uma conversão de 86% nesse tempo que ela fica dentro do reator, tempo de 480 segundos. Caso B, nós temos vários tamanhos de partícula. Assim, nós aplicamos a equação 1.32. Só para as partículas que têm o tempo de reação completa maior do que o tempo de permanência. Quando nós comparamos tempo de reação completa da partícula 1 em relação ao tempo de permanência, o que nós observamos? Que a partícula 1 ela é praticamente toda consumida dentro do reator. Por quê? Ela precisa de 250 segundos para ser 100% consumida, e ela é aqui, e ela fica, 480 segundos ali dentro do reator. Porém, as partículas 2 e 3 não. Elas não ficam tempo suficiente para que a conversão seja completa. Então, os tamanhos 2 e 3 entrarão no cálculo. Pegamos a equação 1.32, fazemos a abertura dela de somatório. Nesse primeiro bloco, para R2, calcularemos a fração não convertida para a partícula 2. E nesse segundo bloco, calcularemos a fração não convertida para a partícula 3. E esses valores de 1 menos xb são calculados por essa equação, que é a equação que controla a reação química, que é a equação na qual a reação química é etapa controladora. Ok? Fazemos aqui o cálculo. Para R2 é feito esse cálculo.
que é apresentado aqui na figura, e para R3 fazemos esse cálculo que é apresentado também aqui na figura. Uma observação: como o tempo de residência, né, o tempo de permanência dentro do reator da partícula 2 é aproximadamente o mesmo tempo de reação completa, nota-se que a fração não convertida é bem baixa, ou seja, a fração não convertida é praticamente igual a zero, e a gente pode considerar que houve uma conversão completa da partícula 2. Já para a partícula 3, a conversão, a fração não convertida foi aqui de 0,141. Sabendo-se que a fração da partícula 2 é 40% e a fração da partícula 3 é 30%, substituindo na equação 1.32 e fazendo os devidos cálculos, tem-se que a fração não convertida é em torno de 4% e a fração convertida é de aproximadamente 96%. Ok, pessoal? Uma análise crítica: quando nós colocamos partículas de tamanhos diferentes, o que aconteceu? Saímos de uma conversão de 86% e fomos para uma conversão de 96%. Então, quando se utiliza partículas com tamanhos diferentes, a gente pode, a gente consegue fazer com que a conversão de sólidos aumente. É isso, pessoal. No próximo vídeo, nós apresentaremos a condição de mistura perfeita com tamanho único de partículas no alimentado e a mistura perfeita de sólidos com vários tamanhos de partículas no alimentado. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.